esse programa, essa live aqui também vai pro YouTube, gente. Então, se vocês perderem, né, alguma coisa, se cair conexão alguma coisa, a gente vai estar no YouTube depois. Boa noite, doutor Tiago. Que coisa Marisa. boa tê-lo aqui. Vamos lá. Meu nome é Marisa Sampaio, eu sou proprietária da Afrodite Sex Store, sou educadora sexual, sou coach sexual de relacionamentos, sou formada em artes sensuais, ministro vários cursos em relação à sensualidade, né? Pompoarismo, striptease, massagem sensual, né? Ministro várias coisas assim bem interessantes para os casais, para as mulheres. E hoje eu tô recebendo aqui o Dr. Tiago. Eu quero que você se apresente justamente para todo mundo te conhecer aqui, todos os seguidores da Afrodite, né? E eu tô me apresentando para os seus seguidores também, para justamente a gente falar sobre esse mês maravilhoso. Então se apresenta e aí a gente vai começar essa live. Tá bom, Marisa, meu nome é Tiago Costa, eu sou médico urologista e vim aqui para a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante desse mês. Saindo do Novembro Azul, agora vamos partir para que enfatiza mais essa questão do urologista, partir para o Dezembro Vermelho. Né? Então vamos lá, gente, o que é o Dezembro Vermelho, né? O Dezembro Vermelho é um mês de prevenção e combate à AIDS. Então, assim, eu acho tão importante porque como a gente trabalha com sexualidade aqui na loja, em todos os meus cursos, os cursos que eu ministro, e a gente precisa falar sobre a AIDS. Não tem como a gente falar de sexualidade hoje, de sexo, de relação sexual, se a gente não falar da AIDS, da prevenção, dos seus sintomas, das coisas, porque assim, a gente precisa ficar informado, né? A gente tem que estar sempre informado. Então, eu quero saber o que é AIDS. AIDS é... Eu vou fazer algumas perguntas aqui, como se eu não soubesse, para todo mundo aí de casa tirar todas as perguntas. Então, mandem perguntas que vocês tenham, assim, aquelas perguntas mais, assim, básicas, tipo assim, pra justamente, porque às vezes uma pergunta sua, uma dúvida sua, é pergunta de outra pessoa que tá assistindo, de outra pessoa que vai assistir, que isso vai ficar gravado, né? Então, assim, o que é AIDS? AIDS, Marisa, é a síndrome ocasionada por um vírus, que é o vírus do HIV, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, como o próprio nome diz, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que são relacionados à doença. Que aí, normalmente, o paciente, inicialmente, ele é portador de HIV e daí, após um tempo, ele começa a desenvolver os sinais e sintomas da síndrome, que se instala gradativamente. Tá, então vamos lá. Eu procurei alguns dados do Ministério da Saúde, que eu acho super importante a gente saber, porque eu li há alguns meses atrás, só que eu não gravei a fonte. E conversei antes de começar essa live com o Dr. Tiago a respeito desses números, e são números assim alarmantes. Adultos jovens de 15 a 25 anos, o índice de contaminação no ano de 2018 aumentou 700%. É real? É real. Nós que trabalhamos em centros de referência para atendimento de pacientes portadores de HIV, aqui em João Pessoa, que é o Hospital Clementino Fraga, eu faço um ambulatório lá, e realmente há esse dado estatístico em todas as regiões do país, apesar de nós vermos, até que nós discutimos anteriormente, que em algumas regiões a incidência de infecção havia diminuído, mas nesse público mais jovem, realmente não há o recrudescimento, não há diminuição da infecção, porque há uma certa relutância, infelizmente, ainda do uso do preservativo. Um grupo também específico que há um aumento de infecção é o grupo das pessoas mais idosas, acima de 50 anos de idade, e pelo mesmo motivo, pela resistência do uso do preservativo. Então, isso é um dado alarmante. Nós achamos que assim, essa geração mais jovem, talvez por não ter visto aqueles ídolos, aquelas pessoas que no começo isso eu tenho certeza. dos anos 80, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, lá com a doença e morrendo pela AIDS, termina que houve meio que uma baixa guarda em relação a isso. Tanto que outras infecções sexualmente transmissíveis
como sífilis, gonorreia. Tá voltando, né? É uma coisa impressionante. Na verdade, elas nunca foram, né? O problema é que, quando nós pensamos que pela melhora do nível da educação iria diminuir a incidência, não há essa diminuição. Pelo contrário, há um aumento. Então, essas outras doenças que são, na verdade, porta de entrada para a infecção pelo HIV, termina que a gente vê com uma frequência até aumentada mais do que o esperado. Infelizmente, novamente, pelo não uso do preservativo. Eu até imprimi alguns dados aqui do Ministério da Saúde e eu vi uma estatística aqui bem assim preocupante, né? Aqui eu tenho de ano a ano, eu tenho masculino, feminino, né? Tenho em relação a relacionamentos homoafetivos e tudo mais. Mas essa estatística aqui é a que mais me alarmou, tá? E eu tava passando aqui para o Dr. Tiago. Enquanto a região, o Brasil em si, ele tá numa incidência de decrescente da infecção da AIDS, né? Mas, em relação a gente ver por regiões, tem um disparate muito grande, né? Enquanto o norte e o nordeste estão subindo, o sul e o sudeste estão descendo, tá descendo bastante esse índice. Então, assim, o se cuidar, né? Então, é muito, muito importante. E com tanta informação que esses jovens hoje têm, eu fico bem preocupada com isso, bem preocupada. Pois é, e não é só informação, é acesso também. Tem acesso tem qualquer acesso posto de saúde, né? Eu vi recentemente, até lá no Clementino mesmo, que ano passado foram distribuídos 450 milhões de camisinhas. Considerando que nós somos 200 milhões de brasileiros, dá mais de 2 camisinhas por pessoa. E ainda assim a gente vê esses índices, chega a ser... A se questionar onde é que estamos errando, né, nessa campanha, nessas prevenções. Sem contar as outras coisas de gravidez indesejadas. Sim, sim. E essas outras doenças que eu falei, que também podem ser evitadas, sem dúvidas, com o uso do preservativo. Que é uma porta de entrada, né? Pois é. Vamos lá. E o contágio? Me fala. O contágio. Como é que é o contágio da AIDS? O contágio, a principal maneira mais comum é o contágio sexual. Sim. Então, através do sangue, do sêmen, da secreção vaginal, é a forma mais comum de infecção. Existem algumas outras maneiras, por exemplo, profissionais da área de saúde com acidentes, mas essa taxa é baixíssima, é menos de 2% dos Sim. casos, até pelo uso de equipamentos de proteção individual e tudo. Então, realmente, a principal forma é essa forma de secreção, através de secreções do corpo que contém o vírus. O sexo vaginal, o sexo anal, o sexo oral pode transmitir também. Isso é uma dúvida comum, porque às vezes as pessoas têm um mito de que o sexo oral não transmite infecções sexualmente transmissíveis, mas sim, o sexo oral pode ocasionar... Mucosa com mucosa, né? Pois é, com secreção, né? Então é uma porta de entrada também, né? Existe a forma que nós chamamos também a transmissão vertical, que é de mãe para filho, mas isso é uma forma de transmissão que também tem seu índice baixo quando a mulher faz o pré-natal de maneira adequada, ela consegue reduzir a chance de infecção para o feto aí abaixo de 2% também. O uso de drogas injetáveis, né, com compartilhamento de seringas, também é uma forma de contágio que é possível do HIV. Que na década de 80 era muito, mas muito falado esse lance da seringa das drogas, né? Que hoje em dia a gente não vê mais essa onda, né? O que eu tava falando outro dia com uma cliente minha aqui na loja é que antigamente a gente tinha era massacrante a mídia em cima do HIV, de tanto que a gente via, né? O Cazuza, Fred Mercury, Renato Russo, né? A gente viu tanto assim, a gente viu na pele realmente o que o vírus poderia causar e tudo mais, que a gente tem medo. Eu pelo menos, eu que tenho, tô na faixa dos 40, eu tenho medo.
Eu tenho medo, né? É aquela coisa que a gente carrega o medo da nossa criação, da nossa adolescência. E a moçada hoje, ela não tem medo. Não. A moçada hoje, eu falo que eles têm a síndrome do super-homem, não é essa? Assim, a síndrome do super-homem, que eles se enrolam na capa, né? Acham que vão vai e caem, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Vamos lá. E os sintomas, né? Então, assim, o contágio pode ser feito de todas essas formas. E os sintomas, os sinais que essa pessoa... Como é que a pessoa, assim, fala assim, poxa, será? Eu fiz uma coisa errada, eu não usei preservativo, eu transei com uma pessoa que eu não fiz sexo oral com um cara que não precisava, né? Tô encanada, né? Tem alguns sintomas, algum sinal, assim, que a pessoa pode procurar, né, pra saber alguma coisa? Os sintomas da infecção inicial, eles são muito pobres e genéricos. Então, o quadro da infecção inicial logo após o contágio, às vezes não aparenta nada, ou quando aparenta é como uma gripe comum, então uma febre baixa. Uma virose. Exatamente. No máximo. Depois, quando a AIDS está instalada, aí sim que pode ter vários sintomas, porque são várias as manifestações que podem ter. Desde emagrecimento, diarreia prolongada, tosse, infecções oportunistas, que aí entra infecções respiratórias, tipo pneumonia, tuberculose, infecções neurológicas, tipo toxoplasmose, que é um quadro que, quando aparece, é um quadro grave, porque apresenta convulsão, perda de consciência, déficit neurológico de não conseguir andar, perda de força em membro. Pode aparecer alguns tipos de câncer também, tipo o sarcoma de Kaposi, que é um câncer cutâneo, então que aí aparece essas lesões. Mas, como eu falei, são situações que a AIDS em si já está, a síndrome em si já está instalada. Na fase inicial, realmente, não há essa manifestação. Então, para quem teve algum tipo de suposta exposição, o importante é fazer o teste. Né? Que aí, normalmente, há um intervalo que nós chamamos de janela imunológica. Então, o contágio o teste não vai dar positivo logo de imediato. Aí o considerado vai ser de 3 a 6 meses para esse teste positivar. Mas sempre quando há exposição, é importante fazer o que a gente chama no tempo zero, que é aquele momento da exposição, até para saber se a pessoa já não tem a doença, né? Não sei se não foi naquele contágio. E após esse intervalo de tempo de pelo menos 3 meses, repetir o exame. Gente, e deixa eu fazer uma pergunta, porque ele é médico, né? A gente tem que saber, né? O Ministério da Saúde, né? Esses testes, essas coisas, tem gratuidade? O hospital público faz esses testes e tudo mais? O teste é muito acessível, é muito fácil de ser feito, sai rapidamente, em 5 minutos. Claro, quando dá alguma alteração, faz um teste mais específico. Porque aí tem uma chance de falso positivo. Mas quem tiver alguma dúvida e queira fazer esse teste, o teste rápido, ele é acessível. Aqui em João Pessoa, no Hospital Clementino Fraga, no Centro de Infecções Sexualmente Transmissíveis, tem alguns centros específicos, em alguns laboratórios públicos, tipo o Laboratório Central ali na Torre, todos podem fazer o teste rápido lá. E é fácil de fazer, às vezes a pessoa tem preconceito. No Hemocentro também é feito o teste rápido, às vezes a pessoa tem preconceito, acha que vai ter que se identificar, que vai estar lá fazendo o teste, não. Você é atendido, é feita uma triagem e a pessoa logo de imediato faz o teste e você já sai de lá com o resultado. Gente, as pessoas que trabalham com isso, elas são profissionais da área justamente para atender esse tipo de situação. Exatamente. Então não pode ter esse tipo de preconceito porque é a sua saúde que está em jogo. Então vá procurar ajuda, né? Se tem alguma nóia, alguma encarnação, vá procurar ajuda porque vale a pena. É o que a gente diz, é importante saber, né? Se você tem a dúvida, é importante saber se tem a infecção, porque às vezes você não tem a AIDS ainda. Exato. Você só tem o vírus. E lembrando que você pode terminar expondo uma terceira pessoa
porque você também não sabe se que está infectado ou não, e daí desnecessariamente. Ah, com certeza, é a consciência, né, que a gente tem que ter. Em relação ao assim, a tratamento, né, se a AIDS tem cura, qual tipo de tratamento, como que é, né, porque são milhões de perguntas que a gente escuta em relação a isso. Nesse ponto, Marisa, eu acho que a gente aqui tem que aproveitar o espaço para falar sobre a AIDS. Aconteceu uma mudança fundamental dela, que foi o desenvolvimento das medicações que são conhecidas como coquetel, que os pacientes tomam e conseguem controlar a doença. Na maioria das vezes, esses pacientes diminuem a carga viral, então isso é importante porque diminui a chance de exposição e não fica tendo esses sintomas que eu falei. Só que recentemente apareceu o que nós chamamos de PrEP, que é profilaxia pré-exposição. Então muitas pessoas vieram nos perguntar, achou que eu vou ficar tomando PrEP. Não. O que é isso? Aquelas pessoas que são... Nós hoje em dia não falamos mais tanto como falávamos antigamente de grupo de risco. Porque assim, tem as pessoas que têm um risco inerente, por exemplo, às prostitutas, né? Mas que já é sabido que é uma coisa que não quer dizer que as outras pessoas não tenham risco. Então a gente não gosta mais de usar esse termo. E a PrEP é em situações muito específicas que a pessoa sabe que vai ser exposta ou é uma situação de risco, e é uma medicação que tem seus efeitos colaterais também. Então isso não é um cheque em branco, porque pensou-se que é um cheque em branco e mais uma maneira de prevenção. É uma maneira de prevenção, mas que nós temos que ter cuidado, porque tem seus riscos, tem seus benefícios, mas também tem seus riscos. Então é uma das medicações que era usada junto do coquetel e foi desenvolvida para essa situação específica. O tratamento em si, para aquelas pessoas que já têm o vírus, é feito, como eu falei, com coquetel, né? Na grande maioria das vezes, quando há uma adesão adequada, não é fácil, porque as pessoas ficam achando, não, só pelo fato de tomar um remédio, é uma certa quantidade de remédios, pode ter seus efeitos colaterais também, precisa da adesão adequada, precisa que a pessoa tenha um compromisso de tomar a medicação no horário e fazer de maneira correta, porque se não fizer, pode ter resistência e começar a ter a síndrome pelo fato de estar fazendo de maneira inadequada. Eu tenho pacientes que estão em uso de coquetel há mais de 20 anos. O primeiro coquetel é de 96. Mas infelizmente nós vemos aí pacientes que já estão em esquemas de resgate aí no terceiro esquema de resgate, no quarto esquema de resgate, que nós ficamos, olha, tome esse remédio direito, porque a gente não tem mais o que fazer. Sim. E não tem mais o que fazer, é que vai ter a doença e vai falecer, e chegar àquele ponto que nós víamos antigamente. Mas às vezes as pessoas realmente não aderem e terminam tendo o desfecho que... Doutor Thiago, e a melhor assim, iniciativa que uma pessoa pode ter realmente é se cuidar, é a prevenção, né? Usar a camisinha, né? Usar o preservativo de uma forma correta. Preservativo, ele é fornecido pelo Ministério da Saúde em qualquer posto de saúde, você encontra, né? E você pode pegar, não tem problema nenhum. Tem um posto de saúde aqui perto da empresa que a camisinha, ela fica na entrada, assim, no balcão de atendimento, né, no guichê. E você vai lá e pega, você não precisa se identificar, você não precisa passar por um médico, você tem de uva, tem de morango, tem de chocolate com morango, tem de melão, tem camisinha fosforescente, né, dá pra brincar de Star Wars, né, tem camisinha fosforescente, tem camisinha texturizada, tem os rapazes que não gostam de usar camisinha porque dizem que a camisinha aperta, que o anel da camisinha aperta. Gente, vamos falar uma coisa.
O anel existem camisinhas que elas são um pouquinho mais largas, né? Que ela a 1 milímetro tem alguns milímetros a mais. Então são as extras grandes. Nossa, tem tanta camisinha diferente. Eu sou assim a maior propagandista. Às vezes eu paro na farmácia para comprar alguma coisa para mim antes de vir para a loja e eu tô fazendo live em farmácia, mostrando as camisinhas diferentes que tem, né? Porque assim, é tão bacana você saber que você também, com a prevenção, você pode colocar um pouquinho de humor, você pode brincar com aquela prevenção na hora do início, na hora do sexo, né? Olha, coloca em mim, alguma coisa assim. Então, assim, isso que eu falo que é bacana também. Não, verdade. E falando do lado do urologista, às vezes chega o cara lá no consultório, o paciente no consultório, eu tenho disfunção erétil só com camisinha. Aí não, você não tem disfunção erétil. Não, aqui, né? Exatamente, tá na sua aqui, cabeça. tá na Eu cabeça. receito vir aqui no sex shop porque tem as opções para isso. Não existe esse tipo de disfunção erétil. Porque não é raro isso, viu? Eu acho que ontem mesmo eu atendi um paciente que veio com essa. Não, eu tenho disfunção erétil, mas a minha disfunção erétil é relacionada à camisinha. Então, seu problema não é disfunção erétil. Você tem que trabalhar em sua cabeça e junto com a sua parceira, porque não é definitivamente a questão da camisinha. Camisinha não causa disfunção erétil. Não Muito pelo existe isso. contrário, o homem que usa camisinha, ele até consegue retardar um pouco a ejaculação. Pois é. Não é verdade, doutor Thiago? Porque a camisinha, como ela tem um anelzinho, ela vai prender aqui embaixo, né, na base, um pouquinho da circulação. Ela pode causar, assim, até um pouquinho, uns minutinhos a mais também, né, na hora da relação. Então, e tem umas com retardante. Retardante, né? Tem Que com são retardante, tem com excitante também. Pois é. Tem umas que aquecem, tem umas que esfriam, né? Essas que são de limão, de caipirinha, de uva, tem umas que inclusive elas são coloridas, né? Então assim, e elas são para sexo oral, né? Então elas vêm com gosto para vocês fazerem sexo oral. Vamos lá. E tem a extra fina também. E tem a extra Pra quem tem, fina às vezes, também. A questão de usar e ter vamos dizer assim, a perda de ereção por essa sensibilidade, a questão da sensibilidade, existem as extra finas. Tem a extra né? fina e também tem uma que ela é feita de silicone, ela não é feita de látex. Ela é justamente para as pessoas que têm um pouquinho de alergia ao látex, né? Que também acontece isso. Eu tenho algumas clientes que são alérgicas a camisinhas e essa é uma boa saída. Lembrando né? de não usar duas, né? E também não pode usar duas camisinhas, né? Porque uma pode estourar a outra. Exatamente. Não pode usar duas camisinhas. E para as meninas, eu sei que é uma coisa que não é tão corriqueiro, mas aí tem a camisinha feminina também. Aí não tem desculpa de não usar, porque a melhor maneira é a prevenção, sem dúvidas. Com certeza, porque aí vem a nossa consciência também, né? Tem a gente tem que ter tanto a consciência de estar usando essa camisinha e tudo mais, para não acontecer outros tipos de situações, né? Então existe também a consciência social, né? Porque hoje a gente convive num mundo que realmente hoje você não sabe quem tem AIDS ou quem não tem AIDS, né? Às vezes, na minha época, a gente via uma pessoa tatuada, a gente falava assim, pelo amor de Deus, esse daí deve ter AIDS. Né? Hoje em dia todo mundo é tatuado. Eu, inclusive, tenho uma tatuagem. Eu tenho 2 tatuagens, né? Eu tenho uma filha toda tatuada, né? Eu tenho um marido que tem tatuagem. Então, assim, é uma coisa assim que não tem. Hoje não tem nada a ver isso, né? A pessoa pode ser fortuna e tudo mais e ter AIDS, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com o preconceito. Porque isso foi um avanço de ter tirado esse estigma da doença, né? Que graças ao uso do coquetel, mas que também tirou o medo. Né? Tirou o medo, exatamente. Em relação a isso, que você não sabe quem tem a doença, mas as pessoas também baixaram a guarda e acharam, não, fulaninho na verdade tem AIDS e se curou. AIDS não tem cura. Tem controle. Se transformou numa doença crônica para quem adere bem ao tratamento. Então, que permite que essa pessoa tenha uma vida normal, realmente, uma vida social normal. E se ela não falar,
ninguém vai saber. Ninguém vai saber que tem. Saber. Ah, tô tomando esse remédio aqui, é um antidepressivo que todo mundo usa, né? E termina passando. Mas não quer dizer que ainda há o preconceito, sim, infelizmente. Nós que convivemos com pacientes com a doença, sabemos que existe, às vezes até um preconceito do próprio paciente, né? De aceitar, de autoaceitação. De assumir para a família, infelizmente há, mas realmente não tem um estigma mais, na grande maioria das vezes. De ter... Agora é importante a gente falar também da consciência do portador, né? Da AIDS. Da consciência. Antes da gente falar sobre isso, tem uma pergunta de uma pessoa que está assistindo. Bom, não vou saber falar o nome dela agora, mas no caso, para quem é alérgico à camisinha, o que se deve fazer? Tem as opções antialérgicas, que normalmente a pessoa vai ser alérgica ao látex, que não é um tipo de alergia comum, mas aí tem a opção do silicone. E essas saborizadas ou com algumas coisas, pode ser a alergia a esse tipo de substância. Então, evitar essas que tenham essas... Corante, né? Essas coisas. Quem mandou essa pergunta foi a Alane. Tá. Então tá jóia. Vamos lá. Então vamos espera voltar aí, Marisa. Deixa... As pessoas confundem, às vezes, alergia. Aliás, taxam como alergia uma irritação e tudo, mas assim, às vezes é a lubrificação que não tá bacana, aí fere a mulher, aí não, eu tenho alergia à camisinha. Não, é a lubrificação. Então pode usar um lubrificante íntimo com a camisinha, sendo um lubrificante à base de água, que aí vai resolver. Porque, como eu falei, a alergia ao látex em si é bem rara. Até porque as pessoas não podem contar só com a lubrificação que vem no preservativo. Exatamente. Exatamente. Com Existe preservativo. uma lubrificação que ela é somatória ao lubrificante que tem, para que haja um conforto maior, principalmente porque a camisinha não produz a lubrificação natural que o homem produziria. Exatamente, que é a troca aí da lubrificação. Então, lubrificante à base d'água, quanto mais, melhor, né? É o conforto na hora do ato sexual, né? E como o sexo, a gente tem que falar que a gente tem que, não pode ter dor, aquelas coisas todas, sexo tem que ser natural, o lubrificante ele vem aí como um meio de conforto fantástico. Temos mais uma pergunta. Sim. As camisinhas que têm cheiro são boas para o sexo? As camisinhas que têm cheiro são as camisinhas também que elas têm sabores, né? Então elas são legais porque elas vão mudar também o sentido sensorial. Então você vai estar trabalhando tanto com o tato, que é o beijo, né? Que seria o sexo oral, quanto também o olfato, o olfativo dali da região. Aí vai ao seu gosto, né? A sua imaginação, ela é bem interessante para você trabalhar o sentido sensorial. Voltando à consciência do portador, que eu acho muito importante isso, os cuidados, né, que esse portador tem que ter com a pessoa que vai estar com ele, ao lado dele. Então, eu acho que, além da nossa consciência social, o portador ele tem que ter essa consciência, né, dessa autoaceitação e desse cuidado com o futuro. Né? O cuidado de não transmitir, né? O cuidado, o que ele tem que fazer, como é que você vê isso na área médica? Bom, para nós que damos o diagnóstico, e às vezes tem alguns pacientes que foi dado diagnóstico no meu consultório, né? Então é claro que até pacientes jovens, inclusive, fica aquele medo inicial. Mas vai ter a conversa. Nos locais especializados tem um apoio psicológico para que a pessoa... Não é que a pessoa precisa andar com uma plaquinha dizendo eu sou portador do vírus HIV. Mas a pessoa precisa ter consciência e responsabilidade consigo mesmo e com as pessoas que lhe rodeiam, no sentido de... o parceiro, claro, tem que saber. Então, às vezes eu peço para... Quando acontece essa situação, eu falo para o paciente, depois eu peço para que, se ele tiver algum problema, vir com o parceiro para também dar o diagnóstico para o parceiro, até porque o parceiro precisa fazer alguns exames. Se vai ser submetido a algum procedimento médico, é interessante que avise também a equipe, pelo menos o médico assistente que vai fazer
o procedimento, porque, claro, nós usamos os equipamentos de proteção individual quando vamos realizar procedimento, mas é importante que se saiba. E em relação às outras coisas, tipo material de manicure, a transmissão do HIV por esse tipo de material não é uma principal, porque o vírus ele tem uma sobrevida fora do organismo relativamente baixa. Mas é importante que a pessoa tenha o seu próprio material, até por uma questão de higiene de outras coisas também, que, por exemplo, a hepatite, que pode ser transmitida por esse tipo de material. Então é importante que a pessoa tenha a sua, entendeu? Isso é muito, muito, muito importante. Vamos para as perguntas? Aqui tem uma pergunta de uma seguidora, que ela deixou aqui, dizendo assim, dentro do convívio social, eu tenho um risco de eu compartilhar através de um copo, pegar AIDS? Não. Esse contágio, copo, toalha, lençol, vaso sanitário, nada disso tem o risco de contágio, pelo que eu falei, né? A sobrevida do vírus fora do organismo é relativamente baixa. Então é basicamente com contato com secreção. Então por isso também que a pessoa não precisa, cheguei num local público, tenho AIDS. Não precisa ficar fazendo isso. Você precisa avisar que as pessoas você vai ter um contato íntimo. Sim, pessoas que fazem parte do seu dia a dia e da sua intimidade. Pois é. Né? Justamente. Outras perguntas? Tem uma pergunta aqui do Joelton. Joelton perguntou se existe o risco da camisinha estourar. Sim, claro. É um risco, daí se houver o rompimento, para evitar deve ser posicionado outra camisinha e você pode ter a sua relação. Por isso também, para não haver o rompimento da camisinha, use a camisinha no tamanho adequado e também lubrificação, porque a falta da lubrificação faz. E outra coisa, o lubrificante ele tem que ser à base d'água, ele não pode ser um lubrificante com vaselina, porque senão há a ruptura do preservativo. Vamos lá. Tem também uma seguidora perguntando qual o cuidado que deve ter com os seus sex toys, né? Com os seus brinquedos de uso íntimo, para evitar esse tipo de contágio. Tá. Em relação aos sex toys, né? Os sex toys são os brinquedos eróticos. Eu sempre digo e sempre falo que os sex toys, eles são individuais, tá? Eles são íntimos. Então, assim, são pra você. Então, você tenha os seus sex toys. No caso que você vá levar seu sex toy pra ter um compartilhamento, alguma coisa, coloque camisinha no seu sex toy, tá? Mas lembrando sempre da higienização e da consciência que você tem que ter que o seu produto é seu. Então, eu não indicaria o compartilhamento de brinquedo erótico, em hipótese alguma. Temos algumas perguntas que foram mandadas antes para o Dr. Thiago. Primeiro eu vou começar com um comentário de um seguidor, que ele disse que tem AIDS há 10 anos, faz tratamento e convive em sociedade normalmente, cuidando dele e cuidando dos que estão com ele. Parabéns. Pronto, isso aí tá de parabéns, porque realmente é o padrão, então ele vai ter uma vida longa e feliz. Muito bem. E agora 2 perguntas. A primeira é, pega a AIDS beijando na boca? Não, beijo não é não é veículo de transmissão da AIDS, então não é uma preocupação que a pessoa deve evitar. Tem perigo de contrair o vírus na manicure? É o que eu falei sobre a sobrevida do vírus fora do organismo. É baixo, é bem baixo, não é uma fonte até documentada de transmissão, mas é de bom tom que a pessoa use o material próprio para manicure, porque tem outros vírus, do tipo da hepatite, das hepatites que podem ser transmitidos por essa via. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta no meu Instagram da Afrodite? Então tá joia. Bom, para vocês que entraram há pouco tempo aí na nossa live, essa live está sendo gravada, vai ficar disponibilizada no canal do YouTube da Afrodite Sex Story, também no canal do Dr. Thiago, né? E aí eu só queria agradecer a audiência de todos. Qualquer dúvida que vocês tenham também, pode me encaminhar, que eu encaminho para o Dr. Thiago, se não encaminhe direto
pro Instagram, né? Pro Instagram dele. Vai ficar anotado aí tudo direitinho no Instagram da Afrodite Sex Store. E assim, eu só Temos tenho mais uma pergunta. uma pergunta, vamos lá, nos 45. Em sexo oral, tem risco de pegar HIV? Sim, tem risco porque no sexo oral você vai ter contato com ou com o sêmen ou com a secreção vaginal, que aí é fonte de infecção, sim. Pronto. Mais alguma pergunta? Não? Então, pronto, doutor Thiago, eu queria agradecer, né? Eu que agradeço. Agradecer essa vinda aqui na loja. É muito bom a gente saber que a gente tem um mês dedicado a essa causa, sim, né? Que todos se sintam abraçados e que a gente está aqui justamente para esclarecer, falando sobre esses temas que sempre vêm para somar, não é verdade? Sim, eu que agradeço e espero que seja a primeira de muitas. Muitas. O Dr. Thiago veio para somar aí o time da Afrodite Sex Store. Tem gente perguntando aqui, o seu consultório, você atende aonde que é o seu atendimento? Eu tenho 2 locais de atendimento, na Avenida Maranhão, na Clínica Juarez de Ornelas, 385, e na Carlos Gomes, na Torre, que é 184, chama Clínica de Litotrícia. São meus E consultórios. o seu Instagram é o @doutor Tiago Costa Uro. Pronto, vamos deixar. E lá tem a tudo localização anotado. tudo direitinho também. Vamos deixar tudo anotado. Gente, uma boa noite, muito obrigada. E olha, a gente vai estar sempre aqui fazendo lives maravilhosas como essa com o Dr. Thiago, para justamente aí crescer cada vez mais a nossa fonte aí, alimentação de conteúdo. Para mim também, muito obrigado. Tá, joia? Gente, tchau. Tchau. Boa noite.